Bom, e aí a gente nessa empreitada de resolver as questões referente à prova da SpaceX do ano passado, de 2024, melhor falando, vamos agora aqui para a questão de número 26, que vai encerrar essas nossas 6 questões em que a gente está aqui a resolver para você, né? É uma questão hiper interessante, tá? Eu só recomendo você o seguinte, que pretende fazer prova para a SpaceX. Leia as questões com muito cuidado, tá? Elas estão sendo alvo por parte do aluno, né? Que eu estou falando, de uma perfeita interpretação e se você interpretar de maneira errada, ainda mais com questões literais como essa daqui, você vai perder muito tempo o tempo é precioso na prova, então você não pode perder tempo com isso, tá? Então leia com cuidado, leia mais de uma vez a questão, tá? Tente filtrar o melhor possível a interpretação do que está sendo falado pelo autor, e aí você entendendo o que o autor quer daquela questão, você vai ter uma chance bem maior de resolvê-la a tempo, tá? E a interpretação errada vai atrasar você e vai deixar você mais nervoso ainda. Então, o que eu peço, tá? Muito cuidado com a leitura, tá bom? Estou frisando isso porque é necessário. Essas últimas provas da SpaceX, elas têm se comportado assim e também com excesso não, mas eu digo que eles têm apresentado muitas questões literais, então é outra carga também pesada nas costas do concursando, tá? Então você tem que abrir muito a atenção, abrir muito o olho e manter a atenção, a guarda para perfeita interpretação. Vamos à leitura e conforme eu discorro aqui a leitura, vou te fazendo aqui alguns apontamentos, tá? Vou até mudar a cor da canetinha para você perceber que no texto tem muitas informações importantes. Vamos à leitura. Então, a questão 26. Em uma região plana do espaço, há um campo elétrico uniforme E. Tá? Bom, continuando a leitura. A região foi mapeada com os eixos cartesianos X e Y. Se você olhar a figura, realmente você tem lá o plano cartesiano, né? Dotado dos eixos X e Y. Muito bem. Duas cargas pontiformes Q1 e Q2 estão fixadas nesse plano. Então, fixadas, elas não podem se mover, tá? Então, muita atenção com isso aí. Q1 e Q2 estão fixadas, não vão se mover de maneira nenhuma, tá? Nesse plano, e uma terceira carga Q3 é abandonada em um ponto do plano, de modo que fique em repouso sob a ação exclusiva das forças elétricas. Veja que para Q3, ela foi abandonada, tá? E ela ali, ela está em repouso, tá? Então, aqui na leitura, tá? Vou até reler aqui para vocês. E uma terceira carga elétrica Q3 é abandonada, quer dizer, ela está livre, ela pode se mover, tá? Em um ponto do plano, de modo que fique em repouso. O repouso tem uma implicação aqui para nós trabalharmos ao longo dessa questão, tá? Sob a ação exclusiva das forças elétricas. Então, as forças elétricas são as únicas forças que agem nessa carga Q3 e ela permanece em repouso. As respectivas coordenadas das cargas estão representadas no desenho abaixo. Então, olha lá o desenho, você está vendo lá, né? A carga Q2 está ordenada a Y3, abscissa X2, né? A Q1, YX2 e a Q3, Y3X3, tá? Bom, podemos afirmar que esse campo elétrico que ele falou aqui no começo, né? Forma com o sentido positivo do eixo X um ângulo θ que satisfaz a seguinte condição. Você percebe que é uma questão toda literal, né? Vamos com calma, vamos lá para a leitura. Então você tem ali 3 cargas, Q1, Q2 e Q3. Q1 e Q2, ou melhor falando, Q2 e Q3, se você olhar bem aqui, estão diametralmente opostos à figura, né? Mas Q2 e Q1, elas estão fixas. E essa Q3, ela está livre, ela foi abandonada e está em repouso. Ok? A condição de equilíbrio. Bom, vamos ver aqui os dados. Todas as cargas IE são coplanares ao plano XY. Beleza, então se você imaginar uma folha de papel, ela está no plano desse papel. E dá mais informações aqui, ó. Q1 é igual a Q2, que é igual a menos Q3. Tá? Cuidado com esse sinal negativo aqui, que dá a entender que ele é negativo. A carga Q3 é negativa, mas vamos lá.
Aí ele continua falando aqui, olha, y3 menos y1 é igual a x3 menos x2. Se você pegar aqui y3 menos x1 e x3 menos x1, então esses lados são iguais, se você olhar bem, então você tem aqui um quadrado, tá? Já que essa medida aqui, tá, é igual a essa, ok? Então você tem um quadrado, tá? Deixa eu apagar aqui esse rascunho que eu fiz aqui, para não atrapalhar seu entendimento. Então, a figura é um quadrado, e ele fala aqui, Q3 é positiva, maior que zero. Seno de 45 é igual a cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, primeiro vamos matar aqui o sinal dessas cargas. A carga Q3, né, pelo que você pode perceber, ela é positiva. Então, se você vier aqui nessa relaçãozinha, como ela é positiva, imagine, positiva ali com menos, vai dar menos. Tá? Então, Q2 é negativa e Q1 também é negativa. Olha que interessante. Tá? Então, Q1 é negativa, tá? E Q2 também é negativa. Tá? Então, aquele sinalzinho lá no menos Q3 engana, tá certo? Agora, vamos resolver a questão. Bom, como é que, muita gente me pergunta assim, como é que se faz uma questão literal com uma certa segurança, professor? Bom, se for uma questão como essa daqui que tem as opções, olhe para as opções e vê o que você tem lá que procurar, porque é de acordo com as opções. Se você olhar para as opções, você tem aqui o ângulo sendo dado pelo arco tangente, ou pela tangente, melhor falando. Tangente, tá? Então você vai ter que procurar ali essa inclinação do campo E, né? Eu vou descobrir ainda sobre ele o que se trata esse campo E mesmo. Vamos interpretar melhor essa questão, mas esse campo E eu tenho que buscar nesse vetor a noção de tangente, tá? Muito bem. Agora vamos à fiel interpretação da questão. Eu vou te orientar, chamar a atenção para você para esse ponto aqui. Q3 está em repouso. Ela está livre, ela pode se mover, mas está em repouso. Então a resultante sobre ela é nula. Se a resultante sobre ela é nula, o campo sobre ela também é nulo. Como é que um campo pode ser nulo, então? Campo resultante. Tá? Então, se você olhar bem, vamos agora à figura para você tentar entender o que eu estou falando. Se você pegar aqui, então você tem aqui um quadrado, né, na verdade, tá bom? Aqui, se eu pontilhar aqui, é um quadrado. Tá? Então, se eu chamar o lado do quadrado de L, tá? Então, essa distância aqui é L, aqui também é L, né? Aqui também, e assim por diante. Beleza. Agora, eu tenho que analisar, primeiro, esse campo E, que campo é esse? Não é o campo de Q2 nem Q1. Não, não é isso. Tá? É um campo que vai se opor aos campos criados por Q1 e Q2. Tá? Então, deixa eu me traçar aqui a diagonal, para você entender melhor o que eu estou falando. Então, veja bem. Primeiro, vamos avaliar os campos criados por Q1 e Q2. Veja que Q1 é negativo, então ela vai criar um campo ali, em Q3, um campo de aproximação. Tá? Ela vai criar um campo de aproximação. Então, deixa eu desenhar aqui esse campo de aproximação. Como é Q1, vou chamar aqui de E1. Tá? E1. Q2 também é negativo, então ela causa em Q3 um campo também de aproximação. Então, deixa eu desenhar aqui o Q3. Tá? O campo é 3. É 3 não. É o carga 2, né? Então, o campo 2. Então, campo 2. Tá lá. Ok? Aí é que entra o campo E que ele está falando aqui. Porque se a carga Q3 está em repouso, a resultante é nulo, o campo resultante também é nulo. Tá? Então, você vai ter um campo resultante aqui, que eu vou até colocar em letra, uma cor diferente, para você entender, mas depois eu vou apagar. Tá? Esses dois aqui vão criar um campo resultante aqui no meio, ó, entre eles. Tá? E esse campo resultante de E2 e E1, para que haja equilíbrio em Q3, o campo em Q3, né? Esse campo E tem que ser oposto a esse campo aqui resultante entre E2 e E1. Tá certo? Então, vamos desenhar o campo, no caso aqui, E, que ele falou na questão. Então, mais ou menos, ele vai estar aqui, ó. Vai estar assim. Então, esse é o campo E falado na questão. Tá? Vou apagar ali aquele que eu desenhei para não carregar tanto o desenho. Tá ok?
Então fica assim. E aí veja bem, então agora interpretando fielmente a questão, a carga Q3 está em repouso por quê? Porque o campo resultante é nulo. E esse campo E que ele falou no texto, ele deve ser orientado dessa forma. Tá? Ele tem que ser oposto ao campo resultante de E2 e E1 para que mantenha a carga Q3 em repouso. Entendemos aqui? Ok? Muito bem. Agora, se você olhar para as opções, ele fala muito em arco tangente ou em tangente. Como é que eu vou achar? Ele quer saber o ângulo desse vetor E, né, em relação ao eixo X. Como é que a gente acha esse ângulo, né? Imagina aqui. Vou fechar aqui uma figura aqui. Esse ângulo, ele vai estar, melhor falando, aqui, ó. Esse é o ângulo θ, tá? A maneira, se as opções estão falando muito em tangente, ó, a tangente, naquele caso ali, é que você tem as projeções do campo E no eixo X e no eixo Y, tá? Então, deixa-me desenhar aqui. Então, essas projeções, vou desenhar aqui, ó. O EY, tá? E aqui o E, campo EX. E aí fica agora mais fácil você entender o seguinte: a tangente desse ângulo θ ali, segundo as projeções de E em EY e EX, seria a razão entre esses dois vetores, tá? Nesse triângulo aqui, o cateto oposto, a tangente é o cateto oposto, que é o EY, pelo cateto adjacente, que é o EX, tá? Então, para começar aqui a conversa, olha, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro passo aqui a ser dado. Primeiro passo a ser dado. Deixa eu só aqui controlar melhor essa tela. Tá? Deixa eu escrever aqui mesmo. Primeiro passo a ser dado. Vamos estabelecer então ali esse ângulo, o ângulo θ, pela tangente. Tá? A melhor maneira de resolver isso aqui é falar de tangente. Então a tangente, porque até as opções estão falando isso. Tá? A tangente de θ, então, é o quê? É o cateto oposto, que é a projeção EY, que cai nessa posição também aqui, pelo cateto adjacente, que é a projeção EX. Tá? Então, esse é um dado. Só que a gente não pode ir muito adiante aqui. Por quê? Nós temos que achar esse EX e EY, segundo o vetor E. E esse EX e EY, você vai entender melhor agora. Eu vou ter que ir agora para o lado esquerdo da questão, aqui do desenho, para trabalhar o E2 e o E1. Tá? De tal forma que, quando eu projetar aqui, olha, o E1 na vertical Y e o E1 na horizontal X, tá? Eu vou ter uma visão melhor do que é que está acontecendo ali. Bom, primeira coisa, eu tenho que achar esse ângulo aqui que está, né, entre o E1 e o E2. Esse ângulo aqui. Ó. Esse ângulo, se você tem um quadrado, ele só pode ser de 45 graus. Por isso que está dando aqui o cosseno e o seno de 45. Então, esse ângulo eu não vou colocar na figura, vai carregar demais, mas é 45 graus. Tá bom? E aí você vai ter a projeção E1 lá no eixo X, tá? Que eu vou colocar agora aqui para você. Tá? E1 X. Ok? Tem também a projeção de E1 em Y. Então aqui eu tenho E1 Y. Tá certo? Muito bem. E aí dá para você entender ali o seguinte. Esse EX e esse EY ali, eles são opostos às projeções dos campos E2 e E1. Tá? Então, como é que ficaria isso? Ficaria assim, olha. Vamos tentar primeiro calcular qual o valor do E1 e do E2, tá bom? Bom, o cálculo do campo, né? Vamos aqui para o segundo campo, para o segundo passo, tá? Como é que se calculou o campo? Bom, o campo você calculou por essa formulazinha, o campo E, módulo, né, K, a carga Q, que produziu aquele campo, pela distância D ao quadrado. Então, por exemplo, o E1, você tem K, a carga que criou, o E1 é a carga Q1, que vale Q,
tá? E a distância ali, a distância é L raiz de 2, a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Então, L raiz de 2 ao quadrado, tá? E aí, você deduz o seguinte, que o E1 vai ser K, que o quadrado de L é L ao quadrado, e o quadrado da raiz de 2 é 2, então vai ficar 2L ao quadrado. Então, esse é o valor do E1, tá? Vamos calcular agora o E2, tá? Então, o E2, mesmo esquema, K, Q, que é carga 2, ela vale Q também, tá? E a distância ali é o L ao quadrado, tá bom? Então, esse aqui é o valor do E2. Feito isso, agora a gente tem que trabalhar a seguinte ideia. A ideia é a seguinte, você deve, vamos agora para um terceiro passo, determinar esses campos X e Y aqui, ó, do campo E, tá? Para isso, você tem que fazer o seguinte, como há equilíbrio, você tem que entender que o EX aqui é igual à soma do E1X à esquerda e do campo E2. Tá? Vamos tentar determinar. Então, o terceiro passo seria tentar achar esses valores ali, tá? Então, vamos lá. E aí, eu tenho o seguinte, o EX é igual, se você olhar para a figura, você tem o E2 oposto a ele, tá? E mais a projeção é 1x, porque o E1 está aqui na diagonal, né? Mas tem que projetar o E1 na direção x. Então, o E1x, tá? Bom, o E2 nós já temos o valor dele, ó, tá aqui. O E1 nós também temos o valor, só que é uma projeção, tá? E aí você vê que o E1x, ele é adjacente a 45, então vou usar o cosseno de 45, tá? Então fica assim, o EX, tá? É igual ao E2, qual é o E2? K, Q por L ao quadrado. K, Q por L ao quadrado. Tá bom? Bom, o E1x é o quê? É o E1, que nós já temos aqui também, ó, tá? É o K, Q, 2L ao quadrado. Vezes, né? Esse E1 aqui, x, ele é vezes o cosseno de 45. Então, você vai ter raiz de 2 sobre 2. Resolvendo aqui, o EX, então, vai ser o quê? Olha, aqui, você alinhando aqui, deixa eu passar limpo isso aqui. Então, vai ficar K, QL ao quadrado, tá? K, Q sobre L ao quadrado, mais, tá bom? Resolvendo essa partezinha agora, que é a segunda parte da soma, vai ficar K, Q, raiz de 2. E no denominador, você vai ter 2L ao quadrado vezes 2 vai dar 4L ao quadrado. Para somar essas frações ali, você tem que tirar o mínimo. O mínimo você pode perceber que é 4, né? Então, vai ficar aqui, ó, essa parte do numerador multiplicado por 4. Então, vai ficar 4K, Q, né? Mais o outro não precisa multiplicar por 4, é K, Q, raiz de 2. Tudo isso sobre quanto? Sobre 4, tá? Colocando em evidência aqui um ou outro termo, vamos lá? O que você percebe? Você pode colocar em evidência aqui o KQ sobre 4, né? Tá bom? Então, KQ sobre 4, tá? Esqueci aqui o L ao quadrado, né? Porque aqui é L ao quadrado, tá bom? Então, aqui vai ficar KQ sobre 4L ao quadrado. E aí, ó, né? Colocando em evidência que vai ficar 4 e ali vai sobrar só a raiz de 2, tá? Então, x vai assumir esse valor literal, tá bom? KQ sobre 4L ao quadrado, que multiplica 4 mais raiz de 2. Agora, vamos achar o EY, né? Aqui, ó, o EY, esse aqui. Tá bom? O EY, nós achamos o EX, né? Agora, o EY, ele, na verdade, ele é igual a quem? Olha lá a figura. Se você olhar a figura, o EY, ele é igual a E1Y. E1Y.
E o E1y, ele é o E1 vezes o seno de raiz de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. E esse cálculo nós já fizemos aqui para calcular, ó, o E1x, tá? Se você olhar bem, tá aqui, ó. Então, você vai ter o seguinte, o EY vai ser quem? Aqui, ó. Se você olhar, essa parte aqui é a parte do E1x, né? Que em função do ângulo ser 45 graus, seno é igual ao cosseno, então o cálculo é o mesmo. Então, se você olhar, ele vai ficar o quê? Vai ficar KQ, né? Sobre, cadê? 4 raiz de 2, né? Sobre 4L ao quadrado. Então, esse seria o EY, tá bom? KQ, raiz de 2 sobre 4L ao quadrado. E aí, agora, retornando aqui ao cálculo da tangente, agora sim a gente consegue terminar aqui esse cálculo. Então, olha, voltando ao cálculo, tá, do passo 1, vamos lá? Então, a tangente desse ângulo θ é numericamente igual ou é igual a, tá? Quem é o EY? Tá aqui, olha, tá? O EY tá aqui. KQ, raiz de 2 sobre 4L ao quadrado, tá? E o EX? O EX nós já descobrimos, ó, tá aqui também. Legal? Então vai ficar KQ sobre 4L ao quadrado, tá? Que multiplica 4 mais raiz de 2, tá bom? Vai ficar assim. E aí, se você partir ali para as simplificações, tá? Vai ficar da seguinte forma. Dá para você ver o seguinte, olha. O KQ, você tem em cima e embaixo, você pode cancelar. O 4L ao quadrado em cima e embaixo também, tá? Então, isso aqui vai restar. Então, a tangente, vou trazer o cálculo para cá. A tangente de θ vai ser... O que restou em cima? Raiz de 2. O que restou embaixo? 4 mais raiz de 2, tá? E aí, nós temos que tirar essa raiz aqui de baixo, tá bom? Não é bom que ela fique ali. Então, vamos racionalizar. Como é que racionaliza isso aqui? Você vai fazer aquele produto que gera a diferença dos quadrados, tá legal? Então, vai ficar 4 menos raiz de 2 e aqui em cima também. 4 menos raiz de 2, tá? Então, a tangente de θ vai ser, olha, aí você distribui aqui o raiz de 2 vezes esse parênteses aqui. Então, raiz de 2 vezes 4 é 4, raiz de 2, tá? Raiz de 2 vezes menos raiz de 2 é menos 2. E embaixo ficou o quê? Nesse caso aqui, esse produto notável, nós temos que é o quadrado primeiro, que é 4 ao quadrado, então é 16, menos o quadrado segundo. O quadrado segundo, no caso o segundo é raiz de 2, o quadrado de raiz de 2 é 2, tá bom? Então, você vai ter aqui 4, tá? 4 que raiz de 2, tá? Menos 2 é igual a sobre, melhor falando, 16 sobre 2, que vai dar 14. Tá bom? E aí, colocando aqui em evidência ainda, deixa eu puxar essa folhinha aqui um pouquinho para cima para ganhar espaço. Bom, então, se você olhar bem aqui, você pode colocar, você pode fatorar melhor esse termo de cima e ficar assim, ó, 2 que multiplica o quê? 2 raiz de 2 menos 1. Tá? Aí embaixo nós temos o 14. É isso? Então, 2 raiz de 2 menos 1, colocando 2 em evidência. E aí, simplificando aqui o 2 e o 14, então aqui 14 por 2 é 7. 2 por 2 vai dar 1. Então, a tangente do ângulo θ ficou como? 2 raiz de 2 menos 1 sobre 7. Tá? Então, vamos lá ver aqui. E aí, colocando a notação como eles querem, então você tem assim, ó, esse θ, então, esse θ, ele é um arco, o arco tangente do que? De 2 raiz de 2 menos 1 sobre 7. Tá? Então, essa aqui seria a resposta da questão, que se enquadra perfeitamente na letra B de bola, tá certo? Aliás, C de casa, melhor falando. Tá? Então, ficou 2 raiz de 2 menos 1 sobre 7. Esse arco tangente é o que atende a questão. Tá? Então, com isso, a gente termina aqui a nossa resolução, tá? Dessa 26ª questão. Eu fiquei incumbido de resolver
6 questões, e essa foi a última questão da qual estava incumbido, como eu já te falei agora há pouco. Bom, espero que essa questão ela tenha trazido para você uma grande aprendizagem, tá? Mas o que eu enfatizo para você aqui é o seguinte: a leitura das questões das PSECs, elas estão requerendo mais atenção sua para que você possa interpretá-la fielmente. Se você interpretar de maneira errada, você vai patinar no cálculo e não vai resolver a questão e vai ficar nervoso e vai consumir tempo, e o tempo que você gastaria com uma questão mais simples também vai ser comprometido. Tá bom? Então, muita atenção com a leitura, atente para a interpretação, tá? Além do peso do cálculo aqui literal, que você também tem que se acostumar a esse tipo de questão que eles estão abordando agora. Tá bom? Espero que você tenha tirado aqui grandes lições dessa resolução, que você possa praticar mais e mais, se preparando mais e mais, e conte aqui com o curso 01 para esse fim, tá? A nossa ideia, a nossa intenção, o nosso querer é que você adentre lá a carreira militar do Exército pela porta lá das PSECs e em seguida da AMAN. Um forte abraço, tá? Nos vemos aí em outros vídeos.